Olá, bem-vindo você, meu querido amigo aluno internauta, bem-vinda minha querida aluna internauta. Para quem não me conhece, meu nome é João Antônio, eu sou professor e diretor de um cursinho preparatório na internet, de um curso preparatório na internet chamado euvopassar.com.br. Deixo bem claro minha posição aqui, eu vivo do concurso público, eu sou empresário do ramo de concurso público e entendo a importância do Instituto do Concurso Público. E por isso eu venho responder aqui a uma pessoa que em alguns pontos, em alguns momentos, criticou o concurso público de forma veemente, criticou o serviço público de forma veemente, que é o Rodrigo Constantino, está aqui, o colunista da Globo, colunista da Veja. E assim, eu tenho uma opinião formada sobre o concurso público porque eu vivencio isso há 20 anos. Então eu vejo como as pessoas se esforçam, como as pessoas entregam-se a este sonho, transformar esse sonho em realidade. Eu respeito esse esforço, respeito essa luta, respeito essa garra. Então eu vim responder a duas coisas aqui que o Rodrigo Constantino algumas vezes falou, algumas vezes escreveu em seus artigos, falou em seus vídeos. Em primeiro lugar, eu não discordo de tudo que ele diz, respeito você, falando diretamente a você, se é que você vai ver esse vídeo, o Rodrigo Constantino, mas eu discordo de alguns pontos, de dois pontos específicos que você costuma mencionar. Primeiro, que um Estado eficiente, um Estado, seja ele um governo de um Estado ou do país, tem que ter uma máquina pública enxuta, com poucos funcionários. Eu discordo de você. E segundo, que o PT inchou a máquina do país. Você não pode dizer isso sem números. E eu vou trazer aqui números de um documento oficial, ok? Presta bem atenção. O documento a que me refiro se chama O Mito do Inchaço na Força de Trabalho do Executivo Federal. Ele pode ser encontrado nesse endereço aqui. Dê pause e anote o endereço, ou aqui na descrição do vídeo eu vou botar esse endereço, ok? Este documento foi escrito pelo Ministério do Planejamento, por 3 especialistas em políticas públicas e gestão do Ministério do Planejamento em 2008. E ele apresenta dados muito interessantes. Eu gostaria que você, se pudesse, lesse o texto. Você, Rodrigo, você quem está me assistindo, lesse o texto como um todo. Ele não tem muitas páginas, mas ele é muito bem escrito, muito bem resumido. E aqui, duas coisas que são importantes que a gente mencione. Esse trabalho tem por intuito contestar a tese do superdimensionamento da força de trabalho na máquina pública. Então, a ideia do trabalho é contestar que existe muita gente trabalhando no serviço público, contestar que a máquina está inchada. E, por fim, apresentar propostas à Secretaria de Gestão e Orçamento para aprimorar o funcionamento da máquina, certo? A possibilidade de contratação temporária e um bocado de coisa, certo? Esse estudo é de 2008. Ele deve ter proposto mudanças de 2008 para cá na forma como o governo faz a relação de contratação para a sua máquina, para a máquina do Estado da Federação. Preste bem atenção aos dados que eu vou apresentar aqui, porque eu só vou apresentar os gráficos e as tabelas, mas leia o texto, é importante. A primeira tabela, na página 5, ela mostra uma comparação entre a relação de número de servidores públicos do país versus 1.000 habitantes, por 1.000 habitantes. E o Brasil, por incrível que pareça, tem um menor número dentre países que são considerados muito mais evoluídos em serviço público que o próprio Brasil. Eu posso advogar em favor da França e da Irlanda, que eu conheço pelo menos poucos dias, né? Mas não usei o serviço público de lá, obviamente. Mas assim, a gente conhece do histórico países como o Canadá, como os Estados Unidos, que são ditos modelos, especialmente o Canadá. Eles têm aqui números de servidores públicos por 1.000 habitantes maiores que o Brasil. E aqui tem dizendo a comparação, o Brasil está com 5,32 funcionários públicos, servidores públicos para cada 1.000 habitantes. Claro que o Brasil é um país continental, não dá para comparar ele com a Irlanda, não dá para comparar ele com o México. Mas, por exemplo, com o Canadá, e o Canadá é grande, mas a população do Canadá também não é grande por causa de uma série de fatores geográficos. Mas o que importa, o Brasil não tem uma máquina inchada, o Brasil tem uma máquina até seca. Há uma necessidade de muito mais servidores públicos contratados por concurso no Brasil. É muito necessário para que o serviço público aumente de qualidade. Então nós temos aqui países como a Irlanda,
certo? Com um número muito maior. Ah, mas a Irlanda foi uma das que sofreu mais com a crise do euro. Eu sei, eu entendo isso. Mas outros países que não sofreram com a crise do euro, não sofreram tanto com as crises, têm todos eles um número muito maior, ou pelo menos maior do que o Brasil, de servidores públicos a cada 1.000 habitantes. Na mesma página 5, você vê um gráfico que mostra a evolução do número de servidores efetivos no país. Então, por que o governo do PT cresceu o número de servidores públicos? Que a crítica que o Rodrigo tanto faz, né, ao governo do PT em detrimento do governo do PSDB. Por quê? Porque houve uma diminuição ao longo dos anos, uma diminuição do número de servidores ao longo dos anos, que só foi começar a ser consertada a partir de 2003. É claro que com uma economia mais organizada é possível contratar mais. Isso eu vou concordar sempre. Meu outro vídeo que fala sobre a relação entre concurso e eleições, isso deixa claro. O principal motivador para não haver contratações é a economia. E não sou eu que estou dizendo, não. Olhe a página um pouco mais para baixo aí, para o início da página 6, e você vai perceber que o próprio documento descreve isso, né? Após um período de redução no quantitativo de servidores, ao que parece estar relacionado ao ambiente econômico de crise e à contenção fiscal no fim dos anos 90. Então, ou seja, o próprio documento deixa isso claro. Tá, o Brasil tem contratado gente, mas precisa contratar mais, Rodrigo Constantino. Precisa contratar mais para oferecer um serviço de qualidade. Os nossos serviços podem não estar a contento porque não temos gente suficiente para fazer. Mas essa contratação, eu concordo com você nesse ponto, tem que ser feita por concurso público. Vamos dar uma olhadinha no restante que vem por aí. Outra coisa importante que eu preciso contestar dos seus pontos, Rodrigo, é que você diz que o governo do PT inchou a máquina, que é comum do governo de esquerda, é comum do governo com essa ideologia, e que os governos do PSDB primam pela eficiência da máquina e tal. Eu não tenho esses dados, não. O mesmo documento mostra o contrário. O documento mostra uma comparação entre o governo federal e o governo de São Paulo, tá? Deixa eu tirar aqui minha câmera e mudar para cá. Perceba que o número de servidores no governo federal em 2008, tá aqui, ó, vamos 2007 que ele fechou o ano, era de 528 mil servidores públicos. Em São Paulo, só no estado de São Paulo, 810 mil. Aqui, continuando 538, no estado de São Paulo, 765 mil. Ora, essa época aqui, de 98 a 2000, o estado de São Paulo é dominado, controlado apenas pelo PSDB. Apenas. E o que nós temos é um aumento de 2003 a 2008 da ordem de 10,92% no funcionalismo público federal e de 12,85% no funcionalismo público do estado de São Paulo. Então, cai por terra a sua ideia de que PSDB enxuga a máquina e PT incha a máquina. Não. O PSDB contrata, pelo menos nesse histórico, desses últimos, se é para voltar 20 anos atrás, nesse histórico nós temos um governo com finanças organizadas, um Estado com finanças organizadas pode contratar mais gente. Eu acredito que essa seja a única razão pela qual o Estado de São Paulo consiga contratar mais que o governo federal. Agora para um dado interessante que lá está na página 8, eu creio que, deixa eu ver aqui, está na página 8 isso. A relação de vagas e servidores contratados no governo, nos governos federais desses anos. Em primeiro lugar, nós temos uma coisa muito interessante que eu gostaria de ler para o meu público concurseiro, público que não gosta de alguns comentários que você, Rodrigo, faz quando você critica o concurso público, mas ao mesmo tempo é um público que concorda com você quando você critica os cargos comissionados, especialmente os cargos comissionados sem vínculo, aquelas pessoas que trabalham no serviço público sem ter feito um concurso público para isso. Bom, o que é que nós temos aqui? Eu tenho, com certeza, muita certeza, eu tenho aqui casos que dizem quantas vagas foram autorizadas, quantos servidores ativos ingressaram e quantos servidores ingressaram de forma temporária. Eu tenho vários números e todos eles são ruins.
Não importa quem seja o governo, se seja o governo do PT ou do PSDB, não importa, todos os números são ruins. Por quê? Porque os números fazem uma coisa que é muito interessante. Veja só, 43 mil vagas em 2008 foram abertas. Sabe para quem isso é bom? Isso não é bom para o Rodrigo Constantino, para você, isso não é bom para o concurseiro, isso é bom para mim. Isso é bom para mim e para os meus colegas donos de cursinho, porque quanto mais vagas são abertas, mais pessoas nos procuram para estudar. Então, vagas abertas é bom para quem ganha dinheiro com o mercado de cursinho. Eu não estou sendo mal ou nefasto dizendo isso. Isso é uma análise crua. Para mim é bom. Houve 50 mil vagas, muita gente me procura, meu mercado se mantém. Agora, para o concurseiro de verdade, o que importa é isso aqui. O número de vagas que são preenchidas por efetivos. E mais importante para você saber do que o número de vagas de pessoas que foram contratadas é isso aqui, ó. O número de vagas que foram preenchidas por por servidores temporários. Servidores temporários preenchendo vagas do que seriam dedicados a servidores efetivos é um absurdo. Absurdo completo, e nós temos aqui vários e vários casos, seja no governo do PSDB, seja no governo do PT, Rodrigo, isso eu sei que você critica, feito eu. Então concordamos num ponto, essa coluna deveria se aproximar do zero, essa coluna deveria se aproximar do nada, porque se existem 43 mil vagas, elas deveriam ser preenchidas por servidores concursados. Primeira prova de meritocracia, passar num concurso público, estudar, sentar a bunda na cadeira, sacrificar muita coisa em sua vida para passar num concurso. É a primeira prova de mérito. Quem é concurseiro sabe o valor do mérito. Quem é concurseiro não gosta de chegar lá no serviço público e ser chefiado por alguém que tem um bottom, que tem um adesivo de uma legenda partidária no peito, seja ela PT, seja ela PSDB. Mérito, isso eu concordo com você. Essa tabela é a prova de que muita coisa precisa mudar. O governo que vem, ele tem que garantir para o concurseiro que haverá um limite máximo e muito pequeno para cargos comissionados que não venham de servidores de carreira, não venham de servidores que passaram em concurso. Cargos comissionados sem vínculo são um absurdo e um desrespeito a você que está fazendo o concurso e um desrespeito até a quem critica o próprio concurso, como o Rodrigo Constantino, porque é muito absurdo ter gente lá só porque é afiliado partidário. Para finalizar, esse documento ele mostra uma tabela sobre os cargos em comissão, os nomes dos cargos, DAS 6, DAS 1, DAS 4, mas não diz, a rigor, quem é preenchido por pessoas sem vínculo, pessoas de carreira. Isso não está descrito aqui. Deveria estar para ser um estudo completo. Assim como deveria mostrar lá no estado de São Paulo quem é que é efetivo comissionado, quem é que é sem vínculo comissionado. Isso precisa ser mais transparente. Todo concurseiro precisa saber, toda pessoa precisa saber. O serviço público tem falta de funcionários? Tem déficit, precisa ter mais. Mas essas vagas precisam ser preenchidas por quem é funcionário concursado, minha gente, inclusive os cargos de confiança, os cargos de assessoria, de chefia. Cargos comissionados mais altos, eu entendo, um percentual pequeno, precisa de confiança dos gestores. Mas botar um quantitativo tão absurdo, um número de vagas semelhante, maior do que o número de vagas de efetivos preenchido por servidores temporários, isso é um total absurdo. Aqui eu tenho para finalizar um post num blog muito interessante chamado Leis e Números, de um economista chamado Bruno Caraza. Bruno fez um estudo sobre os cargos em comissão. Esse é o endereço, também vai estar aqui debaixo para você acessar e eu vou fazer uma análise rápida do que ele fez. Dá uma olhada aqui. Primeiro, o texto, eu queria também que você lesse o texto, que é um texto muito interessante, mas primeiro a evolução dos cargos comissionados no Executivo Federal, tá? Quer dizer, no governo federal, ele não fala exatamente no executivo, mas no governo federal como um todo. O que é que nós temos? Nós temos um decréscimo de cargos comissionados até 2000, uma subida, uma queda considerável de 2002 para 2003, claro, porque aqui houve a mudança do governo, da legenda, e daqui por diante, governo
de 2003 até 2012, já passando pelos 8 anos do Lula e mais 2 anos da presidente Dilma, um crescimento nos cargos comissionados. Isso é ruim? Olha só, sinceramente, se os cargos comissionados crescem, precisa se justificar com o crescimento de cargos operacionais, porque comissionados são normalmente chefia, então eles precisam chefiar alguém. E é necessário que o operacional cresça. Então, se esses cargos comissionados crescem, o número de servidores tem que crescer para que justifique isso. E se esses cargos comissionados são preenchidos por pessoas de carreira, que já são servidores públicos concursados, na minha concepção isso não tem nada de ruim, certo? Se esses dois fatores eles forem preenchidos, satisfeitos, então o crescimento dos funcionários comissionados não é errado. Não considero, pelo menos, errado. Não sei você, Rodrigo Constantino, o que pensa. Não sei vocês, concurseiros, o que pensam. Certo? Mas, quer dizer, eu sei o que vocês, concurseiros, pensam. Eu penso como vocês. Agora, veja só, para terminar aqui, 2 gráficos que o Bruno mostra sobre o executivo, sobre o preenchimento dessas vagas. Veja aí no blog, no endereço, veja, acompanhe. Em 2002, nós tínhamos 7,10% de aposentados em cargo de comissão. Isso é ruim? Não. Porque os aposentados normalmente são de carreira, vieram do órgão e foram colocados lá. Foram colocados lá por conhecer o órgão, por conhecer como o órgão funciona. Eu acho isso válido. Funcionários efetivos requisitados para funções comissionadas, é isso que deve prevalecer, certo? Requisitados de outros órgãos, outras esferas, não vejo nada de ruim nisso. Agora, sinceramente, olha só, a fatia dos sem vínculo. Isso tem que diminuir, essa fatia verde tem que diminuir. É necessário diminuir isso aí. Qualquer governante que entre, seja PSDB ou PT, tem que diminuir, eu tenho que garantir para a sociedade que essa fatia vai diminuir. Porque você, concurseiro, vai ser beneficiado com isso, porque a população inteira vai ser beneficiada por isso. E porque fica claro, transparente, que não é uma questão política, não é questão politicagem, nem cabide de emprego. Mas olha o que aconteceu em 2012. Em 2012, 10 anos depois, minha gente, que absurdo, os aposentados foram massacrados, esquece quem foi aposentado do órgão, não importa, porque quem foi aposentado do órgão viveu num outro governo, talvez, mas olha os sem vínculo, de 22 para 26, crescimento de 4%, 4% do funcionalismo público federal, aumentou para pessoas sem vínculo, enquanto que aumentou apenas 0,74% para efetivos e 0,11% para requisitados de outros órgãos. Ou seja, os aposentados que se ferrem e vamos contratar gente sem vínculo. Minha gente, qualquer governo que faça isso, que aumente essa fatia verde, está fazendo uma coisa, na minha concepção, antiética. É isso em que, acredito eu, Rodrigo, não quero dizer a você o que você tem que fazer, mas é isso que a gente tem que bater. A gente tem que bater nisso e não nos concursados, e não nos concursos públicos. Concursos públicos são necessários porque a máquina tem menos gente do que o necessário para servir a população do Brasil. E cargos concursados são de pessoas que meritocraticamente chegaram lá. Essa é a minha opinião. Se você discorda, se você concorda, eu fico agradecido de ter me assistido até o presente momento. Um abraço a todos vocês. Ao Rodrigo Constantino, um pouco de resposta a alguns pontos seus. Espero que me entenda bem, não estou criticando você, estou apenas respondendo certos pontos com os quais eu não concordei. Um abraço a todos, boas eleições, esse é o último vídeo que eu vou fazer desse assunto, eu vou trabalhar de voltar a gravar minhas aulas, que é isso que eu gosto de fazer, e ajudar pessoas sérias, pessoas que se esforçam a conseguir seus cargos, a conseguir seus trabalhos como servidores públicos, para melhorar a máquina do Brasil.